vamos falar sobre algo chamado hotspot de biodiversidade. Como sabemos, quais os locais na Terra merecem atenção especial ou qual devem ter foco para a preservação, garantindo para as futuras gerações? É óbvio que a Terra está com problemas e que não podemos salvar todo o planeta de uma vez. Precisamos de foco. Não conseguiremos triar todo o planeta. Temos limitações de tempo e recursos. Estamos correndo contra o relógio e ficando sem tempo de proteger muitos desses lugares. Quais critérios utilizamos para saber o que são hotspots e quais precisam dessa atenção especial? Se voltarmos ao ano de 1988, veremos um cientista chamado Norman Myers. Ele escreveu um artigo científico muito importante analisando diferentes tipos de critérios geológicos, climáticos e singulares para propor um conceito único de hotspot. Cientistas dessa área decidiram que há dois critérios realmente importantes para garantir a conservação em nível internacional de um hotspot de biodiversidade. Um critério é ter ao menos 1.500 espécies endêmicas de plantas. E vamos falar de endemismo daqui a pouco. Também ter uma característica adicional que torne a área única e justifique merecer nossa atenção especial, que é ter ao menos 70% do habitat original perdido, ressaltando a necessidade de chamar essa localidade de hotspot. Agora, por que plantas? Porque plantas, particularmente em ambientes terrestres, são cruciais. Animais vão onde as plantas estão. Plantas são produtores primários, sendo a base das redes da vida, atraindo a vida e sendo vida. Mas agora, vamos voltar à ideia de endemismo. Uma espécie endêmica pode ser encontrada em uma área e em nenhum outro lugar na Terra. Em outras palavras, endemismo é uma forma de medir o quão única e insubstituível é uma determinada coisa. Um exemplo de endemismo é a tartaruga. Pessoas adoram tartarugas. Se pensarmos nas Ilhas Galápagos, por exemplo, a maioria de suas ilhas tem espécies de tartarugas que vivem lá e em nenhum outro lugar. Então, se algo acontece com essas tartarugas e elas desaparecem, nós não vamos encontrá-las em nenhum outro lugar. Elas são insubstituíveis. Atualmente, a Conservação Internacional reconhece 34 hotspots de biodiversidade no planeta. O interessante é que menos de 3% da superfície do planeta é representada por esses hotspots. Então, estamos falando de áreas muito especiais. Há outra forma de se olhar para essas áreas sem chamá-las de hotspots. Se pensarmos em alguns conceitos que nos ajudam a pensar nas unidades geográficas, grandes proporções de terra ou de água, que possuem características próprias ou espécies únicas, ou condições ambientais que os distinguem e tornam merecedores de nossa atenção especial. É importante entender que o conceito de hotspot é muito mais do que uma ferramenta para a conservação das espécies. Ele é, na verdade, uma poderosa ferramenta científica, porque hotspots são como a medida de pressão do planeta Terra. Você pode voltar no tempo e medir as consequências das ações humanas em diferentes lugares, ou as mudanças ambientais de várias formas, e usar a ciência para medir a pressão dessas ações na biodiversidade. De certa forma, hotspots são quase como avatares, ou seja, são representativos de outras áreas do planeta, que podem não se enquadrar nesse critério de ter pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas ou ter ao menos 70% de seu território original destruído. Mas são ainda, obviamente, áreas críticas e importantes para vários organismos viverem. Você precisa pensar em hotspots como áreas do planeta que conectam uma rede, não simplesmente como locais isolados que têm espécies conservadas, mas como áreas do planeta que ajudam na conservação da biodiversidade de outros hotspots e do planeta como um todo. Várias organizações de conservação, agências governamentais e pessoas preocupadas como nós podem ajudar na seleção de lugares que receberão recursos e nossa atenção especial. Acima de tudo, temos que pensar no princípio fundamental de que buscamos preservar o máximo de espécies que podemos, especialmente aquelas que estão mais ameaçadas. É isso que esse conceito de hotspot está tentando fazer.
Queremos aumentar nossa habilidade de proteger a riqueza de espécies e, assim, podemos melhorar a estabilidade e capacidade de resiliência dos ecossistemas. Então, para mim, hotspots carregam aquele sinal especial e realmente merece esforços extras que vem sendo desenvolvido nas últimas décadas com bons e sólidos conhecimentos científicos, que nos ajudam a não só defini-los, mas também a monitorá-los e mantê-los saudáveis. Assim, conseguimos atrair pessoas para avançar e promover a proteção da vida na Terra. Dando continuidade à nossa aula de Geografia do Brasil, né, com foco aí na prova da ESA, vamos para a nossa aula número 6, que vamos falar sobre biomas, hotspots e biodiversidade. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição da vegetação e as características gerais, né, dos domínios morfoclimáticos. Domínio morfoclimático, né, e biomas são sinônimos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema na aula de hoje. Vamos lá, a gente vai dar um toque aí sobre os biomas brasileiros, certo? Primeiro a gente precisa saber o que é um bioma, né? E bioma, ele nada mais é do que um conjunto, né, da vida vegetal, né, e animal, onde que é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos, né, e que podem ser identificados no mesmo nível regional, na mesma região, né, com condições de geologia, climas semelhantes, né, e que sofrem o mesmo processo de formação da paisagem, resultando aí numa diversidade, né, de flora e fauna própria, né, daquele local. E no nosso país, né, o que é cobrado na nossa prova, né, como é a Geografia do Brasil, o nosso país, nosso bioma brasileiro, a gente consegue encontrar 6 tipos de biomas, 6. E aí está aqui já, mais ou menos aqui, né, o nome dos 6, e a gente vai detalhar cada um deles, né, que é a Amazônia, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, do Pampa e do Pantanal. A gente precisa entender as características de cada uma delas, certo? E aonde que é encontrado no nosso país quando a gente bater o olho no mapa. Vamos lá. Bioma Pampa, né? Esse bioma aí, ele ocupa aproximadamente apenas 2% do nosso território nacional, certo? Ele é caracterizado por um clima chuvoso, sem período seco, mas com temperaturas negativas no inverno, faz muito frio, né? O que acaba influenciando a vegetação local. Em toda a área do Pampa, a atividade humana ela acabou gerando, né, uma uniformização da cobertura vegetal, né? De modo geral, é usada uma pastagem natural, como a gente pode ver aí na imagem, né? Ou ela é ocupada por atividades agrícolas, né? Principalmente o cultivo do arroz, tá? Então, e o bioma... deixa eu ver aqui. Tá? E o bioma Pampa, ele é encontrado no sul do nosso país, tá? Então, ele só tem 2%, certo? A sua cobertura vegetal ela é usada mais para pastagem, né? Uma pastagem natural, ou então atividade agrícola, que o principal produto cultivado é o arroz. Próximo, Pantanal. Bom, Pantanal. E o Pantanal é o bioma que ocupa aproximadamente também 2%, né, do nosso território brasileiro, mas o bioma Pantanal ele é reconhecido, apesar dele ter só 2% só no nosso território, ele é reconhecido como a maior planície inundada contínua do planeta, tá? E ele é o mais preservado, né? Ainda assim que a criação de gado seja uma atividade importante, né, economicamente para a região, aliada à atividade do turismo. Então, o Pantanal,
né? Ele também tem só 2% de ocupação no território, mas é a maior planície inundada contínua do nosso planeta. E Pantanal aí vem a leitura ali, ó. Pantanal é um dos menores biomas brasileiros, né? E é presente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Amazônia. O bioma Amazônia ocupa 49% do território brasileiro, ou seja, quase a metade do nosso território brasileiro ele é composto pelo bioma Amazônia, da Amazônia. Possui a maior floresta tropical do mundo, né, equivalente a 1/3, né, das reservas de florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies da flora, da fauna. E no bioma da Amazônia contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Tá? Então, por isso que o mundo todo, e principalmente os norte-americanos, estão de olho na nossa Amazônia, né? Por conta dessa diversidade, por conta dessa riqueza, né? Tanto da fauna como da flora, quanto da quantidade de água disponível, né? No mundo, né, que é 20% de toda a água está aqui na nossa Amazônia, sem falar das grandes reservas minerais, né, dos metais preciosos que estão lá inexplorados ainda. Então, esse bioma ele ocupa quase a metade do nosso Brasil, 49%. Mata Atlântica, bioma da Mata Atlântica. Esse bioma ele ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro e ele se localiza na região litorânea, né, pegando lá dali de São Paulo, Rio de Janeiro, subindo para a direção do Nordeste. É ocupada por mais de 50% da população brasileira e por isso é o bioma mais ameaçado do Brasil. Hoje, apenas 27% da sua cobertura florestal original ainda está preservada. O resto foi tudo desmatado por conta da ocupação, por conta do povoamento, né? Da ocupação da população brasileira. Cerrado. O bioma do Cerrado ele ocorre principalmente aqui no nosso Planalto Central, certo? Ele ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. E o Cerrado ele é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Então, olha a importância do nosso bioma daqui do nosso Planalto Central. Caatinga. O bioma Caatinga ele ocupa uma área aproximadamente de 10% do território nacional, né? E embora ele esteja localizado na área de clima semiárido, ele também apresenta grande variedade de paisagens, né, relativa à riqueza biológica, à riqueza de espécie que só ocorre nesse bioma da Caatinga, né? E da área original ocupada por esse bioma, aproximadamente 36% já foram alterados pelo ser humano. Hotspot. Olha só, vamos entender o que é esse termo chamado hotspot, né? Se a gente for levar ele ao pé da letra, né? Se for traduzir uma tradução literal, hotspot quer dizer pontos quentes, né? E o termo hotspot ele é utilizado para designar lugares que apresentam uma grande riqueza natural, uma elevada biodiversidade, mas que encontra-se ameaçado de extinção, corre muito perigo. Então são pontos quentes, pontos de alerta, né, que a população, a humanidade tem que ficar ligada para não desaparecer de vez do nosso planeta. Para ser um hotspot, para ser considerado uma área, ser considerada hotspot, ela precisa ter uma área com mais de 1.500 espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? São aquelas que só existem naquela região, né? E que já perderam 3/4 da sua vegetação original. Então, tem que ter pelo menos esses números aí para poder ser considerado um hotspot, tá? Acima de 1.500 espécies endêmicas e que já perderam 3/4, ou seja, quase tudo da sua população, da sua vegetação
original. E os hotspots brasileiros? Existem alguns hotspots espalhados pelo planeta, né? Mas aqui no Brasil existem duas regiões, né, que são reconhecidas como hotspot, né? Ou seja, tem uma grande diversidade, né, de vegetação, de fauna e flora, porém está correndo grande risco de extinção, de desaparecer. São eles, do lado esquerdo aqui, o Cerrado, né, onde fica ali no Planalto Central, e o lado direito ali, o bioma da Mata Atlântica, que fica ali no litoral. No Cerrado, existe mais de 11 mil espécies, né, de plantas, sendo que mais de 4 mil delas são endêmicas, ou seja, só existe aqui no Cerrado. E já na Mata Atlântica, existem 20 mil espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas. Lembra que para ser hotspot tem que ter acima de 1.500. Olha só como é que é. No Cerrado tem mais de 11 mil espécies de plantas, né? E na Mata Atlântica, mais de 20 mil. Né? E ambas estão sendo ameaçadas de extinção. Por isso elas são consideradas hotspot. Então, hotspot, né, são pontos que têm grande biodiversidade, certo? De fauna e flora, porém está correndo de risco de extinção. E no Brasil, nós temos dois biomas que se encaixam nessa situação, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Muito importante isso aí para nossa prova. Bom, rápido e rasteiro, objetivo e direto, papo reto. Essa foi a nossa aula 6, onde eu expliquei o que é um bioma, quais são os biomas brasileiros, o que é um hotspot, né? E quais são os hotspots que existem aqui no nosso Brasil com a sua biodiversidade. Beleza, galera? Então aqui foi uma aula número 6 e já vamos me preparar já para a nossa aula número 7. Um abraço aí e bons estudos.